Ok, gente amiga, gente querida, eu sou o professor Carvalho e estou aqui com vocês no tópico 9.3, a função logarítmica. Falando então agora dos gráficos dessa função, onde você encontra lá no livro na página 343. Muito bem, vamos pegar então o primeiro exemplo aqui, log de x na base 2, uma base positiva maior do que 1. Vamos ver o que acontece. Para x valendo meio, teríamos o log de meio na base 2, ou seja, 2 elevado a que expoente vai dar meio? No caso, então, meio, o inverso de 2, 2 então tem que estar elevado a menos 1. Então, sem problema nenhum, para x valendo meio, a gente sai daqui, né? No caso, para x valendo meio, o valor do log menos 1. Muito bem. Já para x valendo 1, log de 1 na base 2, o 2 elevado a que expoente vai dar 1? Nesse caso, então, 2 elevado a 0 vai dar 1. Então, no caso aí, teríamos para x valendo 1, o y valendo 0, passa aqui no ponto de coordenadas 1, 0. Para x valendo 2, sem deixar para depois, o log de 2 na base 2, ora, 2 elevado a que expoente vai ser ele mesmo? Elevado a 1, correto? Então nós teremos, né, quando x vale 2, no caso aí o valor da função, o valor do log valendo 1. E finalmente, para x valendo 4, log do 4 na base 2, 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Então, no caso aí x valendo 4, teremos, pois, o y valendo 2. Muito bem. Então você vê que conectando esses pontos, o que nós teremos então é uma função crescente. E isso ocorre toda vez, mas toda vez que a gente tem uma base positiva maior do que 1. Então, a minha base A sendo maior do que 1, eu já sei então que essa função ela será crescente. Ok? Muito bem. E no caso de uma base entre 0 e 1, uma base meio, por exemplo, o meu log, o que acontece? Então, no caso, agora teremos, né, para x valendo 1 quarto, log de 1 quarto na base meio. Meio, então, né, para se tornar 1 quarto, temos que elevá-lo ao quadrado. Então, no caso aqui, para x valendo 1 quarto, teremos, pois, o y valendo 2. Muito bem, então vai ter um pontinho aqui em cima. Já para x valendo meio, então o log de meio na base meio, isso então sem problema nenhum, a gente acha esse log valendo 1. Né? Meio elevado a 1 ao próprio meio. Então, no caso aqui, a gente vai marcar para x valendo meio o valor do log sendo igual a 1. Temos aqui o nosso segundo ponto. Pois bem, para x valendo 1, no caso, o log de 1 na base meio, meio elevado a que expoente vai ser 1? Tem que ser o meio elevado a 0. Então, esse gráfico vai passar aqui quando x é igual a 1, y valendo 0, no ponto 1, 0. Em cima do eixo x, portanto. E, finalmente, para x valendo 2, sem deixar para depois, o log de 2 na base meio. Ora, meio para se tornar 2 você tem que inverter. E para inverter, esse expoente tem que ser negativo. Então, no caso aí de x valendo 2, o y então valendo menos 1. E isso então nos dá o quarto e último ponto aqui do nosso gráfico. Que nós então conectamos. E aí assim teremos um gráfico decrescente. Isso não só por ser uma base meio, mas toda e qualquer base, no caso entre 0 e 1, teremos aí então esse mesmo resultado. No caso então, toda vez que tiver a base entre 0 e 1, esse gráfico então vai ser decrescente. Muito bem, então um exemplozinho aí de uma questão em que nós podemos encontrar a parte gráfica. Então aqui ele nos deu, né, o gráfico da função log de x na base 2, agora a gente já sabe, é uma função crescente, sendo que ele quer o valor dessa área aqui, dos retângulos, essa área achurada. Achurada que vem de achuras, listras. Então nesse caso essa área verde, né, para calcularmos a área de um retângulo, é simples, extremamente simples, basta você fazer base vezes altura.
No caso aqui, tanto faz de 2 até 3 e de 3 até 4. Essa base, então, dos retângulos é unitária. O que falta, então, a gente saber é o valor da altura. No caso, então, a altura que seria desse retângulo menor, como calcular? No caso, então, para x valendo 2, vai passar aqui nesse ponto, e esse ponto é um ponto do próprio gráfico, ou seja, esse y, então, vai ser quem? O log de x na base 2. Se x aqui vale 2, então nós teremos log de 2 na base 2, e isso vale 1. Ou seja, essa alturinha, então, valendo 1, ok? Já no caso desse outro ponto, aqui então passando, né, teremos aí, né, a altura aqui valendo 4, ou melhor, para x valendo 4, a altura então valendo o log do 4 na base 2, que isso então vale 2. Daí então, agora que temos as alturas, finalmente então teremos aí o valor dessas áreas. No caso, então, aqui teremos, né, o log de 2 na base 2, mais esse outro log, que no caso aqui é a última forma. Log de 3 na base 2. Né? Sim, e aí no caso essa alturinha, sendo log de 3 na base 2, com essa outra aqui que é o log de 2 na base 2, vezes a base 1, isso então seria a soma desses dois logs. Só que olhando para as alternativas aparece apenas um log. Por quê? Porque usando a propriedade de logs, nós teremos, né, no lugar da soma, o produto de log de 2 vezes 3, portanto, log de 6. No caso, a letra E, sendo a nossa opção correta.